Olá, queridos desbravadores, guardiões da alvorada. É um prazer estar novamente com vocês. E nós vamos estudar mais um assunto da palavra de Deus. Hoje falando sobre igreja, um trabalho em equipe. É do nosso livro, Acampando com o Criador. Vai de 10 a 12 anos. Por certo, você já sabe o que é uma equipe, não é verdade? O trabalho em equipe é fundamental para todas as pessoas. Você, quem sabe, já fez um acampamento. E no acampamento, o trabalho em equipe é muito importante, principalmente para montar as barracas, para fazer umas atividades. E na Bíblia também fala sobre o trabalho em equipe. Salomão escreveu no livro de Provérbios a história da formiga. Ele deu aqui uma passagem dizendo assim, Provérbios 6, verso 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Salomão, um homem muito inteligente, um homem mais sábio da terra. Deus colocou para ele a inteligência de sabedoria. E certo que uma equipe é fundamental para a realização de todos os negócios, setores da nossa vida. Vamos colocar alguns itens de trabalho em equipe. Por exemplo, um grupo de peixes nós chamamos de cardume. Um grupo de aves nós chamamos de bando, um grupo de ovelhas, rebanho, um grupo de desbravadores, chamamos de unidade, um grupo de unidades de desbravadores é um clube, e este clube, quando se reúne, forma uma equipe, e isso é muito importante. Mas eu quero falar para vocês a história da nossa igreja, pouquíssimos detalhes, porque não dá muito tempo. Mas sabe, em 1844 houve um grande desapontamento. Por quê? Pessoas de várias religiões seguiam as teorias que Guilherme Miller estava pregando. Guilherme Miller foi um homem muito estudioso. Ele acertou a data, mas não acertou o que aconteceria nessa data. Outubro de 1844, Guilherme Miller pregou com todo o coração. Deus sabia que ele era uma pessoa muito consagrada. E ele pregava que Jesus voltaria em 1844. Outubro de 1844. E assim, ele foi formando uma grande equipe, pessoas de várias denominações, sabatistas, metodistas, anglicanos e muitos outros personagens. Entre eles, havia também pessoas que eram muito dedicadas ao estudo da Bíblia e estavam aceitando o que Guilherme Miller tinha escrito. Guilherme Miller, ele seguia os batistas, que na época eles começaram a crescer. E ali então, esta equipe começou ali a estudar e colocou a volta de Jesus em 1844. E neste dia houve uma grande decepção. Jesus não voltou. Será que eles estavam errados? Quanto à data, eles estavam certos, mas não quanto ao evento. O evento de 1844, outubro de 1844, marcava que Jesus estava ali no santuário. Ele sairia do santo e iria para o Santíssimo. E eles não compreendiam até então a doutrina do santuário. E ali então as pessoas abandonaram a fé, uma tristeza. Mas os que ficaram, eu tenho uma lista de alguns que ficaram, foram muitos mais. Mas vejam, Tiago White,
Ellen Harmon, que se casou com Tiago White, e o nome passou a ser Ellen White. Guilherme Miller, José Bates, Raquel Wachs, essa era a guardadora do sábado. José Bates, ele não fumava cigarros, cachimbos na época, não fumava cachimbo e também não bebia bebida alcoólica. E também Urias Smith, que teve ali uma visão do santuário lá no Milharal. Olha só, esses personagens, eles começaram a estudar com precisão a palavra de Deus e compreender o que não era a volta de Jesus. Mas entre eles se reuniram, fizeram uma equipe e em 1863, nesta reunião entre eles, o nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi denominado. Para vocês terem uma ideia, o primeiro nome para a nossa igreja ia se chamar a Igreja de Deus. Mas aí não deu certo. E com muita oração, muita conversa entre eles, essa equipe denominaram o nome da nossa igreja, Adventistas do Sétimo Dia. Por que esse nome? Adventistas vem da palavra advento, que aguarda a volta de Jesus. E do sétimo dia, porque nós somos os guardadores do sábado, o dia que Deus deixou para se guardar, o dia sagrado. É lindo, não é? A história da nossa igreja, a equipe que formou a nossa igreja, é a história mais linda que eu conheço. Hoje eu sou muito feliz de ter conhecido esta mensagem. E olha como Deus instrui a nossa igreja. Mais para frente surgiu o Clube de Desbravadores. Olha que gostoso é ser um desbravador. Acampamento, diversões, recreações, estudo da Bíblia, estudo de cidadania, ética e tantas coisas mais. E o muito melhor, nós desbravadores estamos aguardando a volta de Jesus. E na Bíblia fala muito sobre equipe. Jesus formou uma equipe dos missionários, os discípulos que pregaram o evangelho. Na primeira pergunta, diz sobre Ellen White, para nós conversarmos sobre isso, não é? Foi esse pouco que eu disse para vocês. Ellen White foi uma pessoa inspiradora. Deus revelou através do Espírito Santo muitas visões e ela escreveu vários livros, entre eles Caminho a Cristo, Grande Conflito e tem tantos outros mais. Uma pessoa muito dedicada, principalmente à área da saúde. E hoje nós temos essa revelação. A Igreja Adventista é a Igreja da Verdade. Na segunda pergunta, aqui nós só temos duas perguntas. Nessa segunda pergunta, diz assim: por que existem tantas religiões se na Bíblia fala sobre a volta de Jesus, fala sobre o sábado? Por que tantas religiões e principalmente porque não guardam o sábado? Na Bíblia fala assim: há caminhos que parecem direito ao homem, mas o final é cabo de morte. Sabe quem disse isso? Salomão. Agora, vejam aqui, mostrando para nós, em São João capítulo 8, verso 32, diz a Bíblia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês estão vendo? A Bíblia é a palavra de Deus. E o desbravador que confia na palavra, ele vai dedicar ao estudo da palavra e ele vai seguir o exemplo de Jesus. Você está certo de que você quer seguir esse caminho, querido desbravador? Se você aceita Jesus como Salvador pessoal, se você deseja
ser um desbravador que guarda os mandamentos de Deus. Então você tome uma decisão. E se você está decidido, o estudo que vocês vão receber, você pode assinar aqui no final do estudo dizendo: eu confirmo a minha fé. Eu quero ser um adventista do sétimo dia. Que Deus te abençoe e não percam a próxima lição. Estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus.